Vamos espelhar aqui uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, nosso analista César Feitosa acabou de nos enviar, a gente está abrindo, ela fica clarinha aqui, então eu vou ler do meu próprio celular, mas em uma decisão curta de 5 páginas em relação a uma série de pedidos da defesa do presidente Jair Bolsonaro apresentados à Suprema Corte, que passam desde requisição de visitas, de banho de sol, de fisioterapia, de atendimento médico, de exames, de ultrassonografia, etc. Aí lá no finalzinho, na página 4, né, ele descreve, passa o primeiro trecho dessa decisão descrevendo todos esses requerimentos, essas requisições, e depois o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: diante do exposto, né, nos termos do regimento interno do Supremo, defiro a solicitação da Polícia Federal em relação ao recebimento de cartas e encomendas destinadas ao sentenciado, de modo a ser adotado fluxo de procedimentos, né, sugerido pela autoridade federal. Aí ele impõe os termos, né, recebimento de correspondência, inspeção preliminar de segurança, entrega ao custodiado, que é o presidente Bolsonaro, entrega a familiar ou a terceiro autorizado pela guarda. Né? São as cartas, ele tem recebido muitas encomendas, o presidente Bolsonaro, então havia uma dúvida sobre o que fazer com todas essas cartas, e o ministro Alexandre de Moraes está impondo aqui uma série de regras. Depois ele diz o seguinte: a visita de Eduardo Antunes Torres, cumpridas as determinações legais e tal, nos termos da portaria, entre 9 e 11, com duração de 30 minutos separadamente. Quem é Eduardo Antunes Torres? É o cunhado, o irmão da primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Outra decisão importante, solicitação atendida. A visitação permanente de Michele de Paula, firma o Reinaldo Bolsonaro em virtude de ser cônjuge do sentenciado, independentemente de nova autorização, dentro dos horários estabelecidos, tal. Terça-feira, terças e quintas, entre 9 e 11. Então, agora a Michele não precisa pedir, isso era uma demanda mesmo da defesa, né? Não precisa pedir o tempo todo que a Michele vá visitar o marido. Obviamente, a mulher quer estar com o marido. Então, ele já deixa estipulado de 9 às 11, as terças e quintas, com uma duração curta, né? De 30 minutos e separadamente, sempre sozinha, a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. 4, a realização de sessões de fisioterapia durante e no horário do banho do sol, durante os dias úteis, conforme prescrição do médico Kleber Antônio Caiado de Freitas, né? E 5, e essa talvez seja mais interessante, pelo menos para nós jornalistas, a realização de entrevista solicitada pelo custodiado pela empresa Metrópolis Mídia e Comunicação, observadas as regras da Superintendência da Polícia Federal. A ser realizada já tem data, viu, gente? Antevéspera do Natal, terça-feira, dia 23 de dezembro, entre 11 e 12, com duração de 1 hora. Vai passar mais tempo como ex-presidente da República até do que a primeira-dama, viu, Yander? Você viu mais alguma coisa nessa decisão que eu tenha passado batido? Porque a gente recebe aqui esses documentos e no calor do momento tenta fazer aquela leitura dinâmica, rápida. Não sei se eu deixei alguma coisa importante de fora, mas acho que é isso. O que te chama a atenção, o que você quer comentar aqui, Yander? Amanda, você falou tudo, passou rápido aí na tela, mas passou por todos os pontos, né? A gente acabou de receber aí do César Feitosa essa decisão. Eu queria destacar um ponto, que é justamente esse último que você falou que para a gente é muito importante, que é essa entrevista que o Bolsonaro vai conceder ao Metrópolis, só que para a população em geral, para o país inteiro, eu acho que vai ser um momento interessante e vai ter um efeito político grande também, Amanda, porque desde julho a gente não ouve o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eu queria lembrar que quando o ministro Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica, ele também adotou uma medida cautelar que proibia Bolsonaro ali de falar nas redes sociais, de usar redes sociais. Então, a gente não ouve Bolsonaro desde aquele momento e, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar, a gente ainda não ouviu do próprio Bolsonaro que Flávio Bolsonaro, seu filho, é o indicado para a candidatura à presidência da República. O que a gente teve foi uma declaração do próprio Flávio de que o pai o escolheu para ser esse candidato. Então, nessa entrevista, provavelmente a gente vai poder ver esse questionamento sendo feito ao próprio Bolsonaro. E quando o Bolsonaro fala, ele manda muitos recados, então eu imagino que nessa entrevista ele vai falar sobre candidaturas do PL, do bolsonarismo ao Senado, à Câmara, aos governos estaduais. A gente sabe que tem havido muita divergência interna ali no PL
e também entre a primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos de Bolsonaro, sobre, por exemplo, a candidatura de Ciro Gomes no Ceará, que acabou colocado, o apoio do PL acabou sendo colocado ali em análise. Então, acho que essa entrevista, Amanda, do Bolsonaro, ela vai servir também para guiar um pouco o bolsonarismo à direita nesse momento em que há muita fragmentação. Você tem toda a razão, Yander. Eu acho que um belíssimo ponto você faz. A gente não ouve o presidente Bolsonaro publicamente desde julho, quando ele teve as suas redes sociais suspensas, né, como uma das medidas cautelares em cumprimento de uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, agora o Alexandre de Moraes é como se ele desse de volta esse direito, ele restabelecesse por 1 hora, durante essa entrevista com o portal Metrópole, esse direito do presidente Bolsonaro se pronunciar publicamente. Então, ele certamente será perguntado, claro, sobre a candidatura do seu filho, Flávio Bolsonaro, à presidência da República. Então, ele poderá dizer, endossar com todas as letras, não entre 4 paredes para o Flávio ser o porta-voz desse acordo que ele mesmo fez com o pai, mas o próprio presidente Bolsonaro dá o seu aval. Ele vai dizer também qual papel terá Tarcísio de Freitas, e a partir daí o governador de São Paulo terá que tomar uma atitude, ou de endossar mais firmemente a candidatura de Flávio, ou então de esperar para ver se chega a sua vez até o prazo de desincompatibilização em março ou abril. Então veja que chance, que oportunidade que a gente tem, né, como se fosse uma abertura aí no tempo mesmo, de 1 hora, para que o presidente Bolsonaro possa endereçar a população, que apesar de preso, ele continua sendo um líder político, junto com o Lula, né, nessa polarização, nessa divisão da sociedade que a gente vive, o líder político mais importante do país, ele e o atual presidente. É isso, por enquanto, Yander, daqui a pouco a gente volta, gira mais sobre esse assunto.